Salve estudantes inscritos aqui no canal PG Atualidades, beleza com vocês? Quem tá falando aqui é o professor Oswaldo e o vídeo de hoje ele vai entrar num tema muito cobrado lá no Enem e na prova da sua escola. Nós vamos falar de globalização. A globalização é um dos termos mais frequentemente empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e a consolidação desse sistema no mundo. Na prática, ela é vista como a total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentação proporcionada pelos sistemas de comunicação e, é claro, os sistemas de transporte. Mas aí vem uma pergunta. O que é a globalização exatamente? O conceito de globalização ele é dado por diferentes maneiras conforme os mais diversos autores da geografia, das ciências sociais, da economia, filosofia e também da história, que se pautaram em seu estudo, é claro, né? Tentando resumir aqui, digo para vocês que a globalização ela é entendida como uma integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, que é instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Um ponto importante de lembrar, no entanto, é que esse conceito não vai se referir simplesmente a uma ocasião ou acontecimento, mas a um processo, beleza? Isso significa dizer que a principal característica da globalização é o fato de ela estar em constante evolução e transformação, de modo que a integração mundial, que por ela é gerada, cada vez maior aumenta ao longo do tempo aí, beleza? Há um século aí, por exemplo, a velocidade da comunicação entre diferentes partes do planeta, ela até existia, porém era muito menos rápida e eficiente do que acontece hoje, né? Podemos também considerar menos eficiente em comparação a prováveis evoluções técnicas que ocorrerão nas próximas décadas. Podemos dizer então que o mundo encontra-se cada vez mais globalizado, tá? O avanço que é realizado aí nos sistemas de comunicação e transporte é responsável pelo avanço e consolidação da globalização atual e propicia uma integração que aconteceu de tal forma e tornou a expressão aldeia global bem existente, tá? O que significa esse termo? Ele vai fazer referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas uma das outras, o que remete à ideia que a integração mundial, pelo meio técnico, científico e informacional, tornou o planeta metaforicamente bem menor. Mas é importante também que nós possamos entender de onde vem a origem da globalização. Olha, não existe um total consenso sobre qual a origem deste processo. O termo em si, ele só veio ser elaborado a partir da década de 80, tendo uma maior difusão após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. No entanto, são muitos autores que defendem que a globalização tenha se iniciado a partir da expansão marítimo-comercial europeia, lá no final do século XV e início do século XVI. Momento no qual o sistema capitalista iniciou a sua expansão pelo mundo. Vale lembrar, como disse anteriormente, ela foi gradativamente apresentando evoluções, recebendo incrementos substanciais como as transformações tecnológicas que são proporcionadas pelas 3 revoluções industriais, tá? Nesse caso, cabe um destaque especial para a última delas, que também é chamada como Revolução Técnico-Científica e Informacional, que é iniciada aí a partir de meados do século XX e que ainda temos no sistema atual, beleza? Neste processo, se intensificaram os avanços técnicos no contexto dos sistemas de informação, e eu posso dar o destaque aqui para a difusão dos aparelhos eletrônicos e também, é claro, da internet, além de uma maior evolução dos meios de transporte. Portanto, a título de resumo aí para vocês, podemos considerar que a globalização iniciou há cerca de 5 séculos, tá? Mas ela se consolida nos últimos 50 anos. Acho que fica fácil de entender, né? 5 séculos, 50 anos. Os meus alunos me perguntam sempre quais são as características da globalização e se elas têm aspectos positivos e negativos.
Uma das características da globalização é o fato de ela se manifestar nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade, como a cultura, o espaço geográfico, a educação, a política, os direitos humanos, a saúde e principalmente a economia. Dessa forma, quando uma prática cultural chinesa é vivenciada nos Estados Unidos, ou quando uma manifestação tradicional africana ela é revivida aqui no Brasil, temos a evidência de como as sociedades elas integram as culturas, influenciando-se mutuamente. Existem muitos autores que apontam os problemas e os aspectos negativos da globalização, embora existam muitas polêmicas e discordâncias neste sentido aí, beleza? Dessa forma, consideramos que o principal entre os problemas da globalização é uma eventual desigualdade social, que vai ser por ela proporcionada, em que o poder e a renda encontram-se em maior parte concentrados na mão de uma minoria, o que atrela a questão às contradições do capitalismo. Além disso, acusa-se a globalização de proporcionar uma forma desigual de comunicação entre os diferentes territórios, em que culturas, valores morais, princípios educacionais e outros são reproduzidos obedecendo uma ideologia dominante. Nesse sentido, forma-se, segundo essas opiniões, uma hegemonia em que os principais centros de poder vão exercer um controle sobre uma maior influência nessas regiões econômicas aí menos favorecidas. No caso aí, transformando em suas matrizes tradicionais. Já falando um pouquinho dos aspectos positivos da globalização, é comum citar os avanços que são proporcionados aí pelas evoluções dos meios tecnológicos, bem como aí a maior difusão de conhecimento. Assim, por exemplo, se a cura de uma doença é descoberta lá no Japão, ela é rapidamente difundida, mas isso vai depender aí do contexto social e econômico, beleza, pessoal? Principalmente aí para o lugar do planeta que ela vai chegar. Pode demorar mais, pode demorar menos, tá? Outros pontos que são considerados vantajosos da globalização é a maior difusão comercial, também investimentos, e entre diversos outros fatores. É claro que o que pode ser considerado como vantagem ou desvantagem da globalização vai depender da abordagem que é realizada e, de certa forma, da ideologia empregada nessa análise, né? Mas afinal, aí, quais são os efeitos que a globalização vai trazer? Existem aí vários elementos que podem ser considerados como consequências da globalização no mundo. Uma das evidências mais emblemáticas é a configuração do espaço geográfico internacional em redes que sejam, no caso aí, de transporte, de comunicação, de cidades, de trocas comerciais ou, no caso, do próprio capital especulativo. Elas vão se formar por pontos fixos, sendo algumas mais preponderantes que as outras, e pelos fluxos envolvidos entre esses diferentes pontos, tá bom? Outro aspecto que nós entendemos que merece muito destaque é a expansão das empresas multinacionais, que são também chamadas de transnacionais ou empresas globais. Muitas dessas empresas abandonam seus países de origem ou simplesmente vão expandir as suas atividades em relação ou em direção aos mais diversos locais em busca de um maior mercado consumidor. No caso aí, buscando talvez uma isenção de impostos para evitar tarifas alfandegárias e de angariar o menor custo da mão de obra e, no caso também, um custo menor de matéria-prima. O processo de expansão dessas empresas globais e suas indústrias vai, no caso, aumentar o avanço da industrialização e da urbanização em diversos países subdesenvolvidos ou também nos países emergentes. E nós podemos citar o Brasil como uma prova disso. Beleza, pessoal? Uma outra dinâmica que é propiciada pelo avanço da globalização é a formação de acordos regionais ou dos blocos econômicos. Embora essa ocorrência possa ser inicialmente considerada como um entrave lá para a globalização, pois acordos regionais poderiam impedir uma global interação econômica, ela é fundamental no sentido de permitir uma maior troca comercial entre os diferentes países e também propiciar as ações conjunturais em grupos. Um exemplo disso é o acordo que o Brasil quer fazer com a União Europeia, por exemplo. E por fim, aí nós podemos ressaltar também que o avanço da globalização, ele culmina também na expansão e na consolidação do sistema capitalista, além de permitir a sua rápida transformação.
Assim, com uma maior integração mundial, o sistema liberal ou o sistema neoliberal, ele amplia consideravelmente na maior parte das políticas econômicas nacionais, difundindo-se na ideia em que o Estado deve apresentar uma mínima intervenção na economia. Então, a globalização é, portanto, um tema muito complexo, com intocáveis aspectos e características. A sua manifestação não pode ser considerada linear, de forma a ser mais ou menos intensa e depender da região onde ela se estabelece, ganhando novos contornos e características. Então eu posso dizer aqui que o mundo vive em uma ampla e caótica inter-relação entre o local e o global. E aí, estudantes, gostaram desse nosso resumão de globalização? Gente, globalização despenca nas provas, hein? Não deixem de curtir e compartilhar nosso canal, que é muito importante não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos, melhor essa democratização do conhecimento. Beleza, pessoal? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos!